Nesta última aula do curso Astronomia, uma visão geral 2, nós vamos estudar a formação de estruturas e a ideia do que é a cosmologia de precisão. O que nós entendemos por formação de estruturas? As estruturas cosmológicas são as estruturas tipicamente maiores do que a dimensão e a massa de uma galáxia. Por exemplo, aglomerados de galáxias, né? E uma estrutura em maior escala, por exemplo, superaglomerados, né? Os filamentos que existem na distribuição das galáxias observadas e os grandes vazios que também existem no universo, né? Isto tem a ver com como o universo se formou e como ele evoluiu. A pergunta que se coloca é: nós teríamos condições de simular, por exemplo, num supercomputador, a evolução do universo e mostrar que essas estruturas são compatíveis com tudo o que nós sabemos do universo? Seria possível seguirmos o universo desde o seu início e fazer com que possamos calcular essas estruturas em detalhes e ver como é que elas evoluem? Se isso fosse possível, isso seria muito interessante, porque poderíamos então colocar algumas hipóteses iniciais, fazermos o cálculo da evolução do universo, e quando tivéssemos o universo com a idade que ele tem hoje, paramos o cálculo e estudamos esse universo numérico, virtual, calculado, com o universo real. Né? Se o universo calculado for incompatível com o universo observado, isso significaria o quê? Significaria que as nossas hipóteses estão erradas, são incompatíveis. Se, por outro lado, nós assumimos uma série de hipóteses e mostramos um universo calculado é semelhante ao observado, isso significa o quê? Isso significa que as hipóteses são plausíveis. Não significa necessariamente que cada uma das hipóteses está correta. Não prova isso. Porque, eventualmente, com um conjunto errado de hipóteses, você pode até chegar numa resposta correta, né? No entanto, esse método de fazer uma simulação cosmológica, de fazer uma evolução do universo dentro do computador, seguindo as leis da física, e comparar o seu resultado com o universo observado, é extremamente poderoso. E daí nós podemos também obter informações sobre as condições iniciais, se as hipóteses estão erradas ou não estão erradas. Né? Eventualmente, podemos até refinar esse conjunto de hipóteses que nós assumimos. Bom, nós já sabemos que o universo surgiu de uma explosão, do Big Bang, que logo após houve um período de inflação. O período de inflação ocorreu quando o universo tinha 10 na potência de menos 37 segundos. E demorou até 10 na potência de menos 32 segundos. Né? Nos instantes iniciais, foram primeiro criadas partículas, como os quarks, que se transformaram em prótons, em nêutrons. Isto quando o universo tinha 1/1000º de segundo. Quando o universo tinha da ordem de um segundo, foram criados os elétrons. Né? Quando ele tinha 3 minutos, foram criados os núcleos de hélio, o elemento químico hélio. Né?
E, finalmente, quando ele atingiu uma idade de 380 mil anos aproximadamente, a radiação e a matéria desacoplaram. A partir daí, a radiação deixou de interagir com a matéria, como fazia antes. Então, os átomos puderam emitir a sua energia e não absorver mais. E com isso, os átomos esfriaram, produziram a recombinação próton-elétron, formando hidrogênio, formando átomos, e as estruturas começaram a se formar. As estruturas começaram a se formar. A gente sabe, no mapa da radiação cósmica de fundo, que existem estruturas lá nesse mapa. São estruturas de amplitude extremamente pequena. Uma parte em 100 mil. Tá? Mas a partir do desacoplamento, essas estruturas começaram a crescer. Tá certo? Começaram a crescer e, em princípio, onde havia flutuações de maior densidade de matéria, havia também mais gravidade e mais capacidade de atrair mais matéria. E onde havia flutuações de menor densidade de matéria, havia menos capacidade de atrair matéria, e essa matéria começou a migrar para onde havia mais concentração de matéria. E isso começou a formar grandes estruturas. Tá? Essas estruturas que eventualmente resultaram nas estruturas que nós vemos nos grandes recenseamentos de galáxias, como esse aqui, que é o recenseamento chamado Sloan, né? Que em inglês chama-se Sloan Survey. Né? Neste tipo de mapa aqui, que representa o universo em grande escala, a distribuição de galáxias em grande escala, cada ponto destes é uma galáxia. Os pontos vermelhos são galáxias elípticas e S0, e os pontos verdes mais azulados são as galáxias espirais. Né? Nós estamos aqui no centro e a distância radial representa a distância da galáxia. E este ângulo aqui representa o ângulo da galáxia no céu. Portanto, nós temos aqui o ângulo no céu e a distância para nós. Então, nós vemos a grande distribuição e vemos que as galáxias se distribuem em filamentos alongados e em grandes vazios. E nas regiões onde esses filamentos se cruzam, existem aglomerados ricos de galáxias. Então, isso é uma estrutura de universo observável. Nós podemos quantificar essas estruturas. Podemos quantificar, por exemplo, medindo os parâmetros estatísticos de distribuição, qual é a distância típica de uma galáxia para outra, por exemplo. No universo observável, e podemos fazer a mesma coisa num universo modelado numericamente e comparar os dois resultados. É um exercício muito interessante. Eu vou mostrar um vídeo que exatamente calcula a evolução do universo. Né? Vocês vão ver que, inicialmente, esse vídeo começa quando o universo tinha 200 milhões de anos apenas. Ele era bastante homogêneo, existiam pequenas flutuações. Estas pequenas flutuações que existiam na época são evolução daquelas que estão no mapa de micro-ondas, da radiação cósmica de fundo. E aí nós vamos acompanhar o que o computador calculou de como é que essas estruturas evoluem com o tempo e produzir um mapa final que nós vamos poder comparar com este mapa aqui. E vocês prestem bastante atenção para 3 coisas que acontecem lá. A formação de filamentos, a formação de aglomerados e a formação de grandes vazios. O universo é como se fosse uma grande esponja, onde tem bolhas. Na superfície das bolhas estão as galáxias e no centro estão os vazios.
e quando as bolhas se encontram na superfície, lá se formam os aglomerados, né? Então, esse primeiro vídeo que eu vou mostrar pode ser diretamente comparado com a distribuição de galáxias observadas. Então, aqui nós temos um universo com 200 milhões de anos. Esta régua aqui mostra 50 megaparsec. 50 megaparsec é a escala que corresponde a 150 milhões de anos-luz, né? E vocês vejam, então, que aqui existem algumas flutuações positivas, onde a densidade de matéria é maior, e algumas flutuações escuras, onde a densidade de matéria é menor. Vejam que nós já vamos passar o eixo do tempo, fazer isto correr no computador. Essas estruturas começam a aumentar, atraindo mais e mais matéria, e os vazios também começam a aumentar. Praticamente é como se expulsasse as matérias. É por falta de gravidade, não é por expulsão propriamente dita. Tá? Prestem atenção nas grandes estruturas brancas e nas escuras. Elas vão crescendo, elas estão crescendo, isto é, a matéria está fluindo para filamentos e para aglomerados, e com isso criando estruturas gigantescas, estruturas vazias. Vamos rodar novamente, vocês vão ver novamente isso crescendo, né? Tanto as estruturas de alta densidade quanto as estruturas vazias. Eu vou parar a simulação, isto aqui. Então aqui vocês vejam que vocês têm uma estrutura do universo calculado para os dias de hoje, redshift 0. Isto representa a evolução no estágio atual. Então, o que nós vemos? Uma distribuição de matéria, no qual você tem grandes filamentos, tá? E quando os filamentos se cruzam, você tem aglomerados. E aqui você tem grandes vazios, onde não há galáxias. Tá? Você pode comparar agora os tamanhos desses vazios, os tamanhos, as densidades dos filamentos e dos aglomerados, quantificar tudo isso estatisticamente no universo calculado e também no universo observado. Tá? Então, comparem agora esta estrutura calculada com a estrutura observada. E vocês vão ver que você observa os grandes filamentos, você observa as interseções dos filamentos onde foram formados aglomerados de galáxias, e você observa os grandes vazios. E o estudo estatístico deste universo observado, agora comparado com o universo calculado, bate. Mas só bate quando as suas hipóteses iniciais tiverem valores confiáveis. E ela só bate se você assumir que existe inflação, mais energia escura, mais matéria escura. Necessariamente, essas três coisas. Sem essas três coisas, você não consegue reproduzir, teoricamente, essas estruturas. Portanto, trata-se de um método extremamente poderoso de fazer cosmologia. Agora eu vou mostrar não essa estrutura evolutiva, isso aqui é o resultado da evolução do universo. Agora eu vou pegar essa estrutura na idade atual e vou fazer um mapa 3D dela. E aí nós vamos fazer uma viagem através deste universo para que vocês possam ver essas estruturas em 3D.
Deixa eu parar isso. Este é o mapa do universo resultado da simulação feita no computador, né, onde você vê vazios, regiões de alta densidade, onde as cores mais azuis representam baixa densidade de matéria e as cores mais amareladas, mais esverdeadas, representam alta densidade de matéria. Então você vê a formação de estruturas do tipo filamento, aglomerados, superaglomerados e vazios. Agora nós não vamos ver a evolução disso, nós vamos olhar isso em 3 dimensões e voar espacialmente através deste universo. Vocês podem identificar claramente os filamentos, né? Vocês podem identificar claramente os aglomerados de galáxias, as galáxias individuais e regiões vazias, os grandes vazios. Vejam, este aí é um grande aglomerado de galáxias com várias subaglomeradas nas suas vizinhanças, né? Ainda certamente evoluindo. Isso evoluirá ainda e esses aglomerados irão crescer ainda mais em tamanho, né? Então vocês viram nessas 2 simulações, uma primeira simulação mostrando a evolução temporal e vendo que de estruturas iniciais relativamente fracas, essas estruturas foram evoluindo, onde havia mais densidade, o universo tornou-se mais denso, onde havia menos densidade, tornou-se menos denso. E com essa simulação nós mostramos que surgem grandes filamentos, grandes aglomerados de galáxias, que vocês podem ver individualmente, e grandes vazios. E isso pode então ser comparado com o universo real, né? Essas simulações foram feitas no Max Planck Institute for Astrophysics, na Alemanha, pelo pesquisador Volker Springel, né? E é chamada simulação do milênio. Ela foi feita no início desse milênio, né? E esse trabalho foi muito usado para estudos de muita gente que se preocuparam em comparar a simulação com a realidade, né? E ver até que maneira que o universo é calculado e o universo observado é semelhante, né? E com isso aprender sobre as condições iniciais, sobre as hipóteses que foram assumidas. Muito bem. Então, hoje nós estamos vivendo uma era muito rica da cosmologia, do estudo do universo, que nós estamos chamando de cosmologia de precisão. Nós estamos vivendo a era da cosmologia de precisão. A era em que
nós deixamos de ter uma descrição qualitativa do universo. Nós passamos por uma fase em que a gente tinha estimativas muito boas sobre a idade do universo. Alguns achavam que eram 10 bilhões de anos, outros achavam que era 20 bilhões de anos. Agora, nós estamos numa era em que temos parâmetros medidos com uma precisão, com uma incerteza da ordem do porcento, de 1%, de 2%, nessa faixa. E isso é muito interessante, porque permite que os estudos possam ser extremamente precisos e as nossas hipóteses, os conceitos e os parâmetros iniciais ser refinados, né? Para isso, então a gente usa essa informação contida na radiação cósmica de fundo, né? Nesse caso aqui está representado o mapa obtido pelo satélite WMAP. Agora nós já temos um satélite mais avançado chamado Planck, que também está produzindo resultados, né? E que já produziu este outro diagrama aqui, que é um diagrama de correlação dessas temperaturas. São as escalas, a estatística das escalas de separação da radiação cósmica de fundo. Produziu, então, este mapa extremamente importante, extremamente rico em detalhes, e muito importante para se definir os parâmetros cosmológicos com grande precisão. Um outro parâmetro que foi importante nesse estudo são as ondas acústicas que surgiram no início do universo e que produziram uma escala preferencial na distribuição de galáxias, né? Que em inglês é chamado de BAO, Baryonic Acoustic Oscillation, que é um parâmetro também mensurável, e finalmente a descoberta da energia escura, isto é, que a descoberta de que o universo está em expansão acelerada, né? Juntando tudo isso, todas essas informações, nós temos então valores que nós podemos agora estudar e associar a cada um desses valores uma incerteza. Então, por exemplo, sabemos que a fração de matéria bariônica do universo é de 4,56%. A fração é 0,0456 mais ou menos 0,15%. A fração da matéria escura é 0,228 mais ou menos 0,013. Isto é, 22,8 mais ou menos 1,3%. E a fração da energia escura é 72,6% mais ou menos 1,5%. Vejo que as incertezas estão na faixa do 1%, do 2%. Né? E nós passamos a ter um conhecimento muito bom sobre cada um desses parâmetros, né? E é claro que a soma da fração bariônica, da fração da matéria escura e da energia escura devem ser 1, naturalmente, porque são frações de um fator 1. Né? A constante de Hubble é H0 igual a 70,5 mais ou menos 1,3 km por segundo. Um pouco mais de 1% de incerteza. Né? E a idade do universo, vejam que surpreendente, 13,72 bilhões, né? 13,72 giga-anos, portanto, bilhões de anos, mais ou menos 120 milhões de anos. Essa é a precisão que nós temos hoje na determinação da idade do universo. E em breve teremos valores ainda mais precisos. Basta que o novo satélite traga os resultados que estão sendo ainda analisados. E a fração da massa do hélio primordial, que é de 24,77, mais ou menos 0,29% da massa total do universo. No universo jovem.
Depois, com a evolução das estrelas, naturalmente, essa fração de hélio aumentou. Nem em todos os lugares. Aumentou muito nas galáxias mais massivas, mas nas galáxias menos massivas, esse valor continua existindo mais ou menos com esse número, 24,77%. 25% praticamente, né? Então vejam que nós temos hoje, vivemos uma época em que os números cosmológicos estão atingindo uma precisão que não eram imaginados há 10 anos atrás. Não podia se imaginar que nós chegássemos a esse nível de precisão. E é certo que não chegamos no final, é certo que essa precisão vai aumentar. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso curso Astronomia, uma visão geral 2, né? Onde nós vimos o estudo das galáxias, chamada astronomia extragaláctica, vimos a cosmologia, né? A origem e a evolução do universo e dos seus componentes, né? Vimos que hoje nós temos uma teoria científica para a origem do universo, que é o Big Bang. Eu faria uma pergunta para vocês. A teoria do Big Bang, afinal de contas, explica tudo? Nós temos agora uma teoria definitiva? Talvez sim, talvez não. Vejam que a evolução do conhecimento do universo teve muitas fases, né? O universo geocêntrico, centrado na Terra, o universo heliocêntrico, que acabou se demonstrando uma teoria muito melhor. A Terra, de fato, é um universo redondo, que, afinal de contas, gira em torno do Sol. A teoria heliocêntrica não está errada. Ela é incompleta. Descobriu-se depois que o Sol é apenas uma das estrelas de uma estrutura muito maior chamada galáxia, que todo o universo conhecido até então girava em torno do centro desta Via Láctea. Está errada essa ideia? Não. Essa ideia está correta, mas está incompleta. Quando se descobriu a lei de Hubble, mostrou-se que o universo era surpreendentemente maior, né? E a partir daí surgiu um novo paradigma. E nesse paradigma surgiu a origem do universo. Tá certo? Ao estudar propriedades do universo, propriedades da expansão, percebemos recentemente que existe a energia do universo. Percebemos recentemente que um conceito mais antigo da matéria escura é real. Temos evidências crescentes da realidade disso. A energia escura é real. Nós temos agora evidências crescentes de que a energia escura é real e é a energia dominante, hoje, é a energia dominante do universo, né? A cosmologia não chegou no final de uma trajetória, né? Quanto mais nós pesquisamos, mais surpresas nós encontramos. E têm sido surpresas muito grandes. Então é possível que a teoria do Big Bang esteja correta. É isso que nós acreditamos. Ela está correta, mas não é necessariamente a última palavra. É possível que surjam novas teorias. É possível que surjam teorias mais completas ainda do que essa teoria padrão do Big Bang que nós conhecemos hoje, né? O fato é que a ideia de conhecermos o universo sempre atraiu a humanidade. A ideia de termos uma ideia, uma explicação para onde nós vivemos, sempre atraiu os seres humanos, né? E, basicamente, esta é a missão da astronomia. Descobrir de onde que viemos, onde estamos e para onde vamos. E essa missão não está encerrada. Ela certamente vai continuar
E certamente haverá ainda grandes surpresas nessa aventura, né, do espírito humano, que é uma aventura que eu acho que engrandece a nossa civilização. O fato de podermos compreender com tantos detalhes o universo em que nós vivemos. E com isso nós encerramos o nosso curso de Astronomia, uma visão geral 2.